tudo bem? Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Boa noite, seja bem-vindo no nosso encontro para celebrar. Eu sou Roberto e pastor da Igreja Batista de Conchal e vocês estão vendo o nosso templo, está totalmente vazio. Isso faz uma diferença muito grande, porque o nosso templo, ele sem pessoas, não é igreja. A igreja hoje de Conchal está reunida em suas casas. Estamos valorizando até mais o que é ser igreja em nossas casas. Mas faz muita falta estarmos aqui nesse local para adorar, para cultuar o nosso Deus. E isso me fez lembrar de um salmo, o Salmo 137, de 1 a 4. E eu fiz uma paráfrase desse salmo para que a gente pudesse ter um enfoque diferente desse salmo em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Se você quiser me acompanhar nesse salmo, o Salmo 137, 1 a 4. É claro que da maneira como eu escrevi é diferente do que você vai ler, mas você vai entender por que eu escrevi dessa maneira. Uma paráfrase do Salmo 137, de 1 a 4, nos tempos da pandemia, em maio de 2020. À margem de nossas casas e dentro delas, nós nos sentamos e choramos, lembrando-nos dos bons tempos da nossa comunidade reunida aqui no templo da Igreja Batista de Conchal. Deixamos juntos de cantar, de tocar, de orar, estudar a Bíblia, de ouvir a palavra. Deixamos de ter comunhão como se estivéssemos pendurando na parede de nossas casas tudo aquilo que Deus nos deu, os instrumentos, os dons, as nossas vidas e a alegria da comunhão. Foi quando os que tinham nos capturados, os inimigos invisíveis da pandemia que nos levaram a um distanciamento social como prisioneiros, pediram em tom de zombaria que continuássemos cultuando a Deus e diziam: cantem para nós uma canção alegre da sua igreja, demonstrem como vocês amam e seguem a Jesus apesar dessa pandemia. Mas como cantar uma canção a Deus e demonstrar o nosso amor a Jesus e a sua igreja,
nesses tempos onde estamos longe da comunhão com os nossos irmãos? Essa pergunta que o salmista deixou para nós pode ser respondida assim. Não depende das circunstâncias para a gente estar adorando nosso Deus, porque Jesus um dia morreu na cruz, viveu as nossas vidas ali e trouxe a nós a esperança de um dia estarmos junto com Ele e com Deus. Por isso nós temos que, nesses tempos, olhar para o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12. E lembrando que, através de Jesus e através do Espírito Santo que nos orienta, que nos dá sabedoria e que nos conduz e que nos consola, nós podemos estar cultuando o nosso Deus. O mesmo Espírito que levantou o Filho de Deus habita em nós, nada mudou. A mesma voz que o mar acalmou, hoje é a calma dos corações, nada mudou. O mesmo sangue daquela cruz, a mesma graça ainda cobre-nos, o mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história da redenção, não precisamos de um novo som. Seus planos duram para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma igreja que Cristo formou celebra o mesmo amor, nada mudou. A mesma mesa, a comunhão, sua família partindo o pão, nada mudou. O mesmo sangue daquela cruz, a mesma graça ainda cobre-nos, o mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história da redenção, não precisamos de um novo som. Seus planos duram para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. Ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre.
Essa canção, cantada pelo Juliano Som, do Livres, é baseado no texto de Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E é baseado nessa afirmação desse autor bíblico, é que nós podemos continuar vivendo mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando com esta pandemia. Pessoas ficando doentes, pessoas que estão falecendo. Aqui no Brasil existem muitas pessoas que estão infectadas. Infelizmente, um amigo meu, nesta madrugada, faleceu, o pastor Davi. Estávamos orando por ele durante esses dias todos. E peço agora que os irmãos estejam orando pela família, pela Leila, esposa, pelos filhos do Davi, pelos familiares, que Deus possa estar consolando a cada um deles. Inclusive o nosso grupo, o grupo do Siloé, um grupo de pastores, amigos, líderes, irmãos, onde nos reunimos quase todo mês. E ele fazia parte disso. Ele, na verdade, iniciou esse trabalho há muitos anos atrás. E queremos agradecer pela vida dele. E também quero pedir em favor de outras pessoas, inclusive de um primo, da Neusânia, meu primo, o Valdo. Vamos orar. Muito obrigado pela vida do Davi. O senhor sabe o quanto que ele foi uma pessoa que procurou viver o teu evangelho. É um ser humano como eu, como qualquer um de nós, que também foi sujeito a erros, mas pela tua graça, ó Deus, ele estava atuante, amando o reino de Deus, trabalhando para o reino de Deus. E, ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja agora com a Leila, com os filhos do Davi, ó Pai, os console de todo o coração. Console também este grupo de Siloé, seus amigos, irmãos, companheiros de jornada. Ó Deus, esteja com todos nós. E queremos lembrar também do Valdo, ó Pai. Esteja com ele neste momento, abençoando, dando tudo aquilo que ele necessita. O Senhor sabe das suas necessidades. Entregamos a sua vida em suas mãos, crendo que o Senhor fará e faz o melhor. Esteja com a sua esposa, com seus filhos também, que eles possam estar prontos a ajudar o Valdo nesse momento. Esteja com todos nós, familiares, tios, primos, enfim, Deus, que possamos, os pais dele, que nós possamos, ó Deus, ser consolados também, ajudados para ajudar o Valdo. Muito obrigado pela vida dele, ó Deus. E também te peço em favor de todas as pessoas que estão agora, que estão no hospital, com Covid, ou mesmo com outros problemas, porque temos vivido momentos tão difíceis, ó Pai. E esse Natal, que lembra a vida que temos em Jesus, possa ser entendido de uma forma mais especial ainda. Que possamos estar atentos à sua orientação, o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Muito obrigado, Deus, por tudo. Esteja conosco neste culto, com cada pessoa que está agora ouvindo e que vai prestar um culto a Ti, adorando a Jesus como Senhor e Salvador. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia 20 de dezembro, daqui 5 dias, estaremos comemorando o Natal. O que podemos aprender com o Natal? Uma pergunta interessante, porque a cada ano que comemoramos o Natal, nós deveríamos ser bastante honestos e sempre refletir mais porque existe essa data. Porque às vezes nos envolvemos com as festas, com as viagens, com as compras, ou mesmo até aqueles cristãos bastante fiéis, às vezes estão tão envolvidos com as programações, com
para que tudo dê certo. Nós, pastores e líderes, às vezes ficamos tão envolvidos com isso e deixamos de refletir o que é o Natal. O Natal é um momento de pensarmos, de celebrarmos o nascimento de Jesus. Simples e curto. E tudo que isto representa para nós, que somos humanos, pecadores e que precisamos entender qual o significado do Natal em nossas vidas. Resumidamente, a razão da nossa existência é adorar a Deus, o Deus Pai, adorar a Deus, o Deus Filho, adorar a Deus, o Deus Espírito Santo. Por isso eu convido você, nesse momento, a adorar a Jesus. E você, através dessa canção que nós vamos ouvir, eu gostaria que você também cantasse, você dissesse: eu vim aqui para adorar-te, ó Jesus. Esse cântico, Vim para Adorar-te, nos faz levar em conta este amor imensurável de Deus. Esse amor que foi manifestado através da pessoa de Jesus, quando ele nasceu
ali em Belém. Ele se tornou a luz que precisávamos. E assim podemos renovar as nossas vidas e entender o propósito da nossa existência. Aprendemos e reaprendemos as lições de um evento que marcou e mudou a história humana, que é o Natal. Gostaria que você, neste momento, pensasse junto comigo, pelo menos em 3 fatos que ocorreram para que esse evento tivesse acontecido. E através desses fatos, aprender as lições que surgem do Natal para as nossas vidas. O primeiro fato é que Deus sempre está no controle de tudo para cumprir com seus propósitos. O Deus Criador, o Deus Pai, o sustentador do universo que Ele criou, faz tudo que for necessário, movendo a natureza, o universo, pessoas, a história humana, a cultura humana, para realizar os seus propósitos. Houve um decreto, e um decreto que devia ser cumprido, onde o César Augusto, imperador de Roma, obriga todos a irem à sua cidade de origem para se registrar. Lucas capítulo 2, de 1 a 5, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para a cidade de Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa, à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Temos aqui uma cena de uma jovem senhora grávida, prestes a dar à luz. E José, a situação e a razão pela qual este casal precisava ir até Belém. Eles foram obrigados a se deslocarem da cidade que moravam até Belém. Muitas vezes a sociedade, os governos e os poderosos nos fazem sentir pequenos e às vezes até impotentes. Mas Deus, que é o personagem maior da história, sempre procura agir baseado nos seus propósitos. E propósitos esses que são maiores e que visam fazer o melhor para todos, principalmente em favor do pequenino, das pessoas simples. Ele dirige todos os fatos para que cedo ou mais tarde tudo se cumpra no seu tempo. Deus precisava criar as condições para Jesus nascer. Ele mesmo nascer, o Deus Filho. Para isso, ele tinha que criar um momento certo, o tempo certo para a vinda dele em nosso meio. E para isso ele formou um povo de Israel, criou também todas as condições para que Jesus viesse na época que ele veio, por causa da cultura grega e a sua língua que era única em todo o império, e que isso foi implantado primeiramente por Alexandre o Grande. E depois, com a vinda do Império Romano, foi implementado a chamada Pax Romana, ou seja, a expressão latina, né, que quer dizer a paz romana, que foi um longo período de relativa paz, claro, gerada pelas armas e pelo autoritarismo, mas que manteve os povos, cada um na sua região, cada um no seu país, cada um podendo ter a sua própria religião e a sua cultura. Isso aconteceu no ano 28, antes mesmo de Jesus nascer, através de Augusto. Tudo isso aconteceu para que o Evangelho
pudesse se espalhar rapidamente e a vinda de Jesus tivesse sentido para aquelas pessoas daquela época. Sem essa pax romana, sem ter esse mundo globalizado da época, o nascimento de Jesus talvez se perdesse dentro de um país que ninguém, de uma nação que ninguém conhecia praticamente. A pergunta é, será que cada um de nós, hoje, estamos prestando atenção naquilo que Deus tem realizado e que vem realizando, participando como testemunhas oculares do agir de Deus no mundo? José e Maria estavam atentos a isso. O que aprendemos com esse fato de Deus estar no controle de tudo para realizar seus desígnios é que nós fazemos parte dos seus planos. Isso é a coisa maravilhosa. E também de um propósito muito maior. Deus se interessa por cada um de nós e age em favor da coletividade humana. Tudo que Ele fez e faz é por amor. E por amor a mim, por amor a você e por amor a todas as pessoas que já existiram, que existem e que irão existir. Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso, nesse Natal, busque a Deus. Mas busque a Deus em nome de Jesus, daquele que nós estamos comemorando a sua vinda. E através do Espírito Santo que Jesus já nos enviou. E aí você deve se identificar com os propósitos que Deus tem para cada um de nós e para a humanidade. Lembrando que você faz parte disso. Por isso procure observar onde Deus atuou ou está atuando, e caso Ele já esteja atuando diretamente ou indiretamente, você humildemente deve se juntar a Deus, se juntar a essa ação divina e com gratidão e entender que Deus está no controle da história humana e também no controle da sua história, pois fomos aceitos por Deus através de Jesus. O texto de Romanos, capítulo 5, de 1 a 5, na nova tradução de linguagem de hoje, diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Aprendemos com o Natal que temos paz com Deus através da paz de Cristo em nossas vidas, que traz a esperança para vivermos mesmo nessa pandemia que tem gerado a morte, incerteza, medo. Você pode crer que podemos ter a paz em Cristo. Ouça essa canção. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives
is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Hein, essa menina que na época tinha 5 anos quando gravou sua música junto com seu pai, nos aponta para a paz em Cristo. Porque nós um dia fomos aceitos por Deus e por isso o Natal tem sentido para cada um de nós. Agora eu queria falar sobre o segundo fato que ocorreu para esse evento Natal acontecer, é que nem sempre a forma como Deus age não é o mais fácil e nem mais simples para cada um de nós. A maneira como Deus age nem sempre é mais fácil e nem mais simples. Veja o que aconteceu com Maria e José no texto de Lucas, capítulo 2, de 6 a 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. O envolveu em panos e colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Perceba que o mesmo Deus que agiu sobre a autoridade máxima do império, o imperador Augusto, que decretou um recenseamento para que se cumprisse que Jesus nasceria em Belém, para aquele casal Deus não reservou um local mais adequado, nem para o seu filho, o próprio filho dele, o filho de Deus, onde ele nasceu ali numa manjedoura. Com certeza, Deus poderia mover o coração de um dono de uma hospedaria, de uma estalagem, ou mesmo de uma família, para que fosse hospitaleira com Maria e José, para o nascimento daquele bebê que viria mudar o universo e o rumo das nossas vidas humanas. Mas Deus escolheu outra forma de agir. Da mesma forma como Jesus,
O Deus Filho, ele não transformou as pedras em pão quando foi tentado, quando ele estava com muita fome ali no deserto. Bem como avisou que ele não teria lugar para repousar a sua cabeça, que sua vida não seria nada tranquila e que seguir a ele teria que negar primeiro a si mesmo e carregar a sua própria cruz, significando, nesse caso, morrer a cada dia. E aí sim, seguir a Jesus. O que aprendemos aqui é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, onde Jesus se tornou pobre por amor a nós, para que cada um de nós se tornasse rico. Veja o texto. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, que era Deus, deixou de ser Deus para se transformar em criatura. Deixou de ser criador para se tornar criatura por amor a nós. Por isso que ele deixou a sua riqueza para se tornar pobre como nós, para que pudéssemos também ser ricos como ele. A nossa vida em Jesus, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade, que é a nossa vida, não será fácil e nem simples, mas é a melhor que poderemos viver, pois ele andará junto de nós. Ele andará os nossos caminhos. Isso até que ele volte para nos buscar. Aí sim, viveremos a eternidade. Isaías 9, que diz que Jesus viria, mas nós aprendemos que ele também morreria, ressuscitaria, voltaria aos céus, mas depois voltará para nos buscar. Uma grande lição que aprendemos com o nascimento é que Jesus veio, foi e voltará.
temos que estarmos bastante esperançosos, porque um dia Jesus virá nos buscar. O primeiro fato que ocorreu para o evento de Natal acontecer foi que Deus está sempre no controle de tudo para cumprir com seus propósitos. Aqui eu gostaria de colocar uma observação. Deus está no controle de nossas vidas. Lembre-se disso, mesmo diante da situação difícil que todos nós estamos vivendo. O segundo fato que já vimos é que nem sempre a forma como Deus age não é a mais fácil e nem a mais simples para nós. Temos que ter fé de que Deus às vezes permite situações em nossas vidas que parecem muito difíceis, mas vai sempre surtir efeitos maravilhosos para nós. Temos que crer nisso. Não nos momentos de tristeza, de morte, de doença, problemas de relacionamento, de separação, falta de emprego, falta de dinheiro. Aqueles momentos são difíceis, mas temos que buscar a certeza que Deus permite tudo isso e nós seremos vencedores. Eu queria terminar então aqui o terceiro fato que ocorreu para que o evento Natal acontecesse é que Deus Pai desejava que todos tivessem vida eterna com a vinda de Jesus. Mateus 2, verso 1 e 2 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A visita dos magos, quando Jesus tinha por volta de 2 anos, foi admirável. Eles vieram do Oriente. Não eram 3 e nem reis. O texto nunca apontou para isso. É uma tradição que há, mas eles não eram 3 e nem reis. Porque a gente não sabe quantos magos estavam ali presentes. Mas Jesus já tinha nascido há algum tempo, quando eles surgiram. Eles também não estavam presentes na manjedoura. É uma outra tradição que às vezes as pessoas creem nisso. Mas esses magos, eles possuíam uma bagagem de conhecimento científico, histórico, cultural da época que eles viviam. Mas eles eram pagãos. A visita deles é uma prova que a vinda de Jesus era para todos, pois nele, em Jesus, se cumpria a promessa de um Messias. E eles sabiam disso. Jesus foi reconhecido por eles como o rei dos judeus. E eles vieram do Oriente para adorá-lo. Interessante observar que justamente no Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, encontramos esse texto logo no início, no capítulo 2, e também encontramos o capítulo 28, onde Jesus nos manda, que façamos discípulos em todos os povos. Portanto, o que nós aprendemos também aqui, com este fato, com esse desejo de Deus, querer que todos tivessem vida, é que em Jesus, naquela criança de Belém, surge a vida. E é um oferecimento de Deus a toda a humanidade, que foi confirmada justamente em um outro evangelho, o de João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho único, para que todo aquele que nele, em Jesus, crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Eu te convido agora a você cantar uma canção antiga, mas que expressa justamente isso. O que é o sentido do Natal?
Cante agora, nas estrelas vejo a sua mão. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. Depois dessa canção, eu queria agora concluir esse momento que nós estamos aprendendo com o Natal. Ainda no verso 11 do capítulo 2 de Mateus, temos que os magos, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Temos aqui, mesmo depois de ter passado algum tempo, um dos primeiros atos importantes depois desse acontecimento do nascimento de Jesus foi o ato de presentear, de dar um presente. Quando os magos presentearam o menino com algo valioso, eles estavam afirmando que o maior tesouro, o que eles mais apreciam, era o próprio menino, e não os bens preciosos que eles estavam presenteando. Jesus era o motivo maior, por isso que eles o adoraram, e deram aquilo que eles tinham de maior, de valioso, que eles entendiam que era
de maior de valia que havia, que era o ouro, o incenso, a mirra. Lembrando que o ato de presentear primeiro foi do próprio Deus Pai, por amor a todos nós. Nos deu e enviou o seu Filho para que assim pudéssemos ter vida. Vida abundante e também vida eterna. Por sua vez, Jesus deu também, por amor, a sua própria vida, o seu tempo, as suas palavras, as suas ações, os seus milagres. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que todos pudessem se tornar, além de criaturas, filhos de Deus. É isso que aprendemos quando comemoramos o Natal de Jesus. Assim como os magos adoraram a Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está adorando-o e reconhecendo que ele veio para ser um rei e ao mesmo tempo está declarando para Deus, para você mesmo e para todos ao seu redor, onde está o seu verdadeiro tesouro? Jesus, o Rei dos Reis. Cante essa canção. Reina em mim, Jesus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina
Eu gostaria agora, nesse momento, orar mais uma vez por você, por nossas famílias, para que possamos aprender e reaprender com o Natal a cada ano que nós comemoramos, lembrando de que Jesus deve reinar em nossa vida. Oremos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos presenteou o Senhor mesmo, através de Jesus, e viveu entre nós. Isso reverbera até nos dias de hoje. Estamos no ano de 2020. Sabemos que Jesus está aí, presente em nossas vidas, através da ação do Espírito Santo. E cada um de nós que encontramos esta verdade, possamos entender e valorizar o Natal da melhor forma possível, mesmo confinados com nossas famílias, mesmo não podendo sair, nem viajar, e nem fazer muita festa, mas que possamos estar lembrando que a razão da nossa existência, de estarmos vivendo neste mundo, de termos a vida que temos, é Jesus que um dia nasceu lá em Belém, há mais de 2000 anos, e nasceu hoje em nossas vidas. Por isso eu te peço, Pai, esteja com cada pessoa que está ouvindo e participando deste culto. Proteja eles, ó Deus, de todo mal, que eles busquem a Deus, busquem a Ti, ó Deus, de todo o coração. Entreguem a sua vida a Ti e que Jesus reine sobre suas vidas e suas familiares. Nos proteja, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação hoje, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e um Natal realizado na pessoa de Jesus. Por isso eu digo, um Feliz Natal de Jesus. Quarta-feira estaremos tendo nossa live, nosso encontro para orar, às 7h30. Traga os seus pedidos, vai me enviando os pedidos, e eu vou estar orando junto com vocês ao vivo na quarta-feira às 19h30. E domingo, nesse mesmo horário, estaremos aqui no nosso encontro para celebrar. Deus abençoe a todos. Até lá!